Olá, queridos, paz do Senhor a todos. Graças a Deus, mais um dia que Deus tem nos dado e nos abençoado. Essa quarta-feira, iniciando então o mês de abril de 2020, podemos mais uma vez estudar a palavra do Senhor e eu os convido a abrir as Escrituras no Salmo de número 139. Nós vamos continuar nosso estudo a Confissão de Fé do Westminster, nosso breve estudo, um momento bem rápido, onde a gente tem meditado nesses dias para a edificação da igreja, especificamente a Igreja Presbiteriana de Ipirá, a qual Deus me confiou o pastoreio, mas também a todos aqueles que Deus tem usado esse meio de comunicação para levar a sua mensagem até seus corações. Salmo 139, versículo de 1 a 6. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Agora o verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Oremos ao Senhor nesse momento. Santo Deus e bendito Pai, glórias sejam dadas ao Teu nome, Senhor, nós Te exaltamos e nós Te bendizemos nesse momento. Obrigado por esta oportunidade, Senhor, de lermos a Tua palavra, que o Senhor mesmo edifique as nossas vidas, ó Deus, fale ao nosso coração, nos alimente, ó Pai, espiritualmente. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, precisamos Te ouvir falar. Portanto, abra o nosso entendimento, esclareça a nossa mente diante de assuntos, por vezes, tão difíceis de serem aceitos por nós, ó Deus, pela nossa natureza, ó Pai, mas que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, nos conduza a aprendermos e a aplicarmos a Tua palavra ao nosso próprio coração. Oramos a Ti, ó Deus, agradecidos por todas as Tuas bênçãos, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Bem, queridos, Deus, Ele conhece todas as coisas porque Ele as decretou. Essa afirmação contraria a muitos que dizem que Deus decretou porque Ele viu antes. Então há uma visão prévia de Deus, uma visão anterior, então por isso Deus decreta, porque Ele vê antes. Mas isso não está de acordo com as Escrituras. A Confissão de Fé da nossa igreja, no capítulo 3, a seção 2, que trata dos decretos eternos de Deus, que é o nosso alvo do estudo, diz assim: ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer, em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Então Deus, Ele não decreta porque Ele viu antes. Deus, Ele não decreta porque Ele sabia o que ia acontecer. Essa é uma fala, quando dizemos que Deus, Ele viu antes, então Ele decreta, essa é uma fala muito complicada, pois ela torna Deus muito limitado e coloca Deus em uma situação como que Deus dependesse de um outro tipo de criador ou de um outro tipo de existência da criação. Pois nessa fala, alguém fez Deus ver antes de existir. E então, como é que seria possível, existir, Ele ver alguma coisa antes que Ele existir? Não que para Ele há nada impossível, mas isso foge até a lógica da própria compreensão. E não dizendo que Deus Ele seja compreensivo, porque Deus é incompreensível. Nossa mente não tem como compreender Deus ou conhecer tudo sobre Deus, mas o que nós temos das Escrituras e da parte da sua palavra é que Deus decreta. Deus, Ele traz o seu plano
E então Deus ele tem sim uma visão do futuro, uma visão de todas as coisas, porque ele assim decretou. Ele não decreta porque vê. Ele não tem um pré-conhecimento para decretar, mas ele tem um pré-conhecimento porque ele decretou. E isso, essa visão, né, de que Deus viu e então ele decretou é muito estranha. E muito complicada, até porque você não vai achar base bíblica para isso. Onde nós podemos e nós encontramos totalmente o contrário. O salmista Davi está expressando isso de forma maravilhosa no Salmo 139. O verso 4, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. O verso 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, o Senhor está mostrando que ele tem sim um conhecimento prévio, ele sim tem um conhecimento das nossas falas, ele tem uma visão antes de que nós falemos, mas não de que ele tenha decretado. Então, a visão é o contrário. Aquilo que dizem, distorcendo o princípio bíblico, deveriam afirmar que Deus vê todas as coisas antes mesmo de nós realizarmos elas, mas não antes mesmo de Deus decretá-las. Porque eles afirmam que o decreto de Deus é por uma previsão da parte de Deus. Então ele havia previsto, ele tem uma visão anterior do que vai acontecer, então ele decreta. Não. O que o texto está dizendo e tratando é que Deus ele vê antes de que nós tenhamos tal prática, porque ele assim o determinou. Então logo, como ele determinou, ele sabe tudo o que há de acontecer. O grande pastor Charles Spurgeon, ele comentando esses versículos, ele diz assim: um arquiteto desenha seus projetos e faz suas especificações. Desse mesmo modo, o grande Criador fez com nossa estrutura, traçou todos os nossos membros no livro dos seus propósitos. Aqueles entre os eleitos que ainda não nasceram ou não foram renovados estão escritos no livro do Senhor. Então é isso que diz o grande pastor Charles Spurgeon comentando esse texto do Salmo 139. Deus, ele preparou todas as coisas, Deus, ele decretou todas as coisas, e ele então tem sim um conhecimento antes de que elas aconteçam, porque ele assim determinou. E ele não determinou porque ele viu o que ia acontecer. Essa ideia, né, ela foge totalmente a vários outros textos bíblicos. Por exemplo, Atos capítulo 15, a partir do versículo 13, diz assim: depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. E aí ele vai citar o profeta Amós. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Então, o que está se tratando novamente aqui o apóstolo Tiago, naquele concílio ali em Jerusalém, é que ao citar Amós 9, ele vai mostrar que Deus anuncia a restauração do tabernáculo, diz que o Senhor traria a restauração, pegando a profecia, e agora em Atos, naquele evento, naqueles dias, a completude ou a realização daquela profecia, né? A concretização daquela profecia, mostrando que o Senhor anunciou o que faria. Não que ele tinha previsto o que aconteceria, então logo ele falou. O texto mostra que está acontecendo o que Deus falou que aconteceria. Não que Deus está decretando porque ele viu o que aconteceria. Então nós precisamos aprender isso e estar muito claro em nossas mentes que as coisas acontecem porque Deus assim declarou, porque Deus assim decretou. E ele não fez isso porque ele viu de antemão. Ele vê de antemão,
porque ele mesmo decretou. Então ele sabe de todas as coisas. Ele tem restaurado vidas, porque ele decretou restaurar vidas. Ele tem disciplinado nações, porque ele decretou disciplinar nações. Ele tem tratado a sua igreja, porque ele decretou tratar a sua igreja. O Senhor não decretou por uma previsão dele, mas porque ele livremente quis. Logo, tudo o que ele determinou acontece pela ordem e projeto divinos. Isso o Senhor tem feito desde séculos, afirma o apóstolo Tiago. Abra ainda, por favor, em Provérbios. Veja o que Salomão vai escrever em Provérbios 16, versículo 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. O grande pastor Matthew Henry, ele comenta esse versículo dizendo o seguinte: a divina providência ordena e designa aquelas coisas que para nós são perfeitamente casuais ou fortuitas. Nada acontece por acaso, nenhum só evento é determinado por um desígnio cego, mas tudo acontece pela vontade e conselho de Deus. Então, novamente, o texto não está dizendo que Deus decretou porque ele viu, mas está dizendo que o que vai acontecer a nós, aquilo que está regendo a nossa vida, está debaixo de um decreto divino. Então, queridos, nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos aprender da sua palavra e descansarmos. Aprendermos da parte do Senhor e estarmos aplicando isso às nossas vidas, para uma vivência melhor do próprio Evangelho. Ainda um outro texto. Abra, por favor, em 1 Samuel, capítulo 23. Você que tem aí as Escrituras Sagradas. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículo 11. Diz assim, no momento em que Davi está sendo perseguido por Saul: entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Então veja que, novamente, parece-nos um texto complicado para defender esse princípio que é apresentado pela Confissão de Fé de Westminster, mas não. O que está acontecendo aqui, o registro bíblico mostra claramente que quando Davi consulta a Deus, ele vai buscar a palavra de Deus, ele vai buscar a resposta no Senhor. Deus está mostrando o que há no coração daqueles homens de Keila. O que Davi está ouvindo da parte de Deus é o intento do coração daqueles homens e não o que aconteceria. Porque pense comigo, se fosse o que aconteceria, então Deus se enganou. Ora, Deus está prevendo uma coisa que não vai acontecer. Percebe como, por vezes, nós temos que ter muito cuidado com a própria instrução bíblica ou com aquilo que se chama de instrução bíblica? Nós precisamos ter muito cuidado com as interpretações que nós tiramos das Escrituras, porque podemos estar incorrendo em sérios e graves erros teológicos, e isso pode complicar muito a nossa vida. Perceba que o Senhor está aqui revelando o coração daqueles homens. Deus não revelou o que aconteceria. Deus revelou o que aqueles homens estavam dispostos a fazer, e Davi, sabendo disso, Davi tendo da parte de Deus aquela revelação, ele então foge. Ele então não fica para que o desígnio do coração dos homens de Keila se estabeleçam. Saul, sabendo que Davi fugiu, desiste de persegui-lo. Os homens de Keila não entregam Davi nas mãos de Saul. Por quê? Porque Deus revelou a Davi o intento do coração daqueles homens. Ele não decretou porque ele tinha visto, mas ele decretou para que acontecesse segundo a sua vontade. E a vontade de Deus era que Davi fosse preservado.
A vontade de Deus é que Davi saísse dali, de uma cidade que ele tinha acabado de proteger. Só você ler o contexto. Deus então guarda o seu servo. Deus então protege o seu servo. Era decreto de Deus que Davi não iria cair nas mãos de Saul. E Davi então, da parte de Deus, ele recebe a revelação daquele momento e ele então foge. Ele então vai para um lugar onde ele poderia achar segurança. Ele então vai para um lugar de abrigo. Perceba isso. Agora veja outro texto comigo, ainda reforçando mais essa apresentação, porque é desses textos, né, que os puritanos eles elaboraram essa doutrina, eles compilaram essa doutrina do decreto de Deus. Mateus capítulo 11. Novamente, a mesma realidade. Ouça as palavras saindo da própria boca do Senhor Jesus Cristo, porque as palavras de 1 Samuel são palavras de Cristo, são palavras de Deus, mas por boca do profeta. Agora ouça as palavras por boca do verdadeiro e real profeta, o Senhor Jesus. Mateus 11, 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo eu vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se de Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Então o que o Senhor está dizendo aqui, ele está anunciando o que Deus já decretou que aconteceria com aqueles locais. Aquelas cidades, aqueles povos, eles sofreriam e padeceriam, porque Deus decretou que assim acontecesse. O Senhor não está decretando porque ele viu. O Senhor está falando. E o Senhor viu o que aconteceria porque ele o decretou que assim o fosse. E aqui se referindo ao julgamento final sobre aqueles povos, Deus sabe de todas as coisas. E ele sabe, queridos, porque ele decretou todas as coisas. Ele nunca é tomado de surpresa, ele nunca se engana. Ele não apresenta uma mensagem mentirosa. Nada e ninguém pode surpreender Deus. Ele não pode ser tomado de espanto, ou tendo que mudar o seu plano de repente por ter previsto errado. Quantas supostas revelações, quantos supostos reveladores os nossos dias, que colocam a palavra na boca do nosso Deus, sendo que o próprio Deus não falou, tornando assim Deus mentiroso. Nós temos que ter muito cuidado, queridos, com aqueles que dizem que Deus diz, sendo que Deus não diz, sendo que não é uma porção das Escrituras. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo as suas cartas aos Tessalonicenses, julgai as profecias, ou seja, julgai o que você tem ouvido de mensagem do Evangelho à luz das Escrituras. Escritura interpreta a Escritura. Esse foi um dos lemas e uma das máximas da Reforma Protestante. A interpretação das Escrituras não está na cabeça dos homens, não está na placa denominacional, não está no poder da igreja, não está nem mesmo no poder dos concílios. A interpretação das Escrituras encontram-se nas próprias Escrituras, que sim, os concílios devem se debruçar diante dela, os concílios devem fazer uso dos documentos que nós já temos, credos, confissões, catecismos, para ouvir, para ver, para estudar a palavra do Senhor, para então chegar a um entendimento da doutrina bíblica, a um entendimento daquilo que Deus está a ensinar ao seu povo. Temos que ter cuidado, porque Deus não é mentiroso. Então, quando as profetadas, as profecias chegam até você e elas não acontecem, elas são mentira. E são faladas que são vindas da parte de Deus. Logo, queridos, Deus não é mentiroso. O pai da mentira é Satanás.
O pai da mentira é Satanás. Então tenha muito cuidado com o que você ouve. Tenha muito cuidado com o que você lê. Tenha muito cuidado com as mensagens que você passa para frente em redes sociais. Será que ela não é uma mensagem herética? Será que ela não é uma mensagem que distorce o princípio bíblico? O que nós temos visto e vivido em nossa nação, por exemplo, de tanta mensagem falsa, de tanta distorção de mensagens, de tanta falta de confiança nas notícias. Será que você não tem percebido que isso prejudica muito as vidas? Agora imagine a mensagem falsa do Evangelho. Porque se uma cirurgia for feita errada, ela pode não levar à morte, mas pode deixar, e provável que deixará danos e defeitos enormes no corpo humano. Mas se a mensagem for transmitida errada, aquela alma pode nunca ouvir ou ter ouvido do verdadeiro Evangelho. Pode ser que nunca tenha ouvido a real voz do Senhor que fala nas Escrituras. Por isso, meu querido, meu irmão, tenha cuidado com a mensagem que você transmite. Meu querido, tenha cuidado com a mensagem que você ouve. Julgue-a segundo as Escrituras, à luz das Escrituras. Deus, ele não decretou por ter previsto. Deus sabe de tudo que, antes mesmo que aconteça, porque ele decretou que aconteceria. É essa a mensagem bíblica. E por fim, Romanos capítulo 9. Romanos 9, a partir do versículo 11. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém aborreci de Esaú. Me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: por isto mesmo te levantarei para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. O apóstolo Paulo volta à antiga aliança e faz uso de pelo menos dois momentos aqui nesses textos que nós lemos de Romanos 9, de 11 a 18, quando o Senhor Deus ele vai trazer a Rebeca a promessa de filhos, e ela daria à luz a 2 filhos, e isso provindo de Isaque, que era o descendente de Abraão, o qual foi feita a promessa, mas a promessa cumpriria-se em Cristo e não em Isaque. E aí então Rebeca, tendo aqueles 2 filhos, ouve da parte de Deus que um deles é escolhido por Deus e o outro é preterido. E daí então Paulo vai novamente voltar à lei, ao Pentateuco, que vai a Moisés, no evento em que Deus vai levantar Moisés como libertador do seu povo, para dizer que ele vai usar Faraó, e ele vai levantar Faraó para cumprir os seus próprios desígnios. Então, em nenhum momento, nós encontramos as Escrituras dizendo que Deus tenha visto algo, e então assim ele decretou. Mas, ao contrário, Deus, que sabe de todas as coisas, faz os seus servos conhecerem os seus decretos e verem o cumprimento da sua vontade no decurso das gerações. Então, não é uma doutrina de placa de igreja. Não é uma doutrina de uma denominação. É uma doutrina bíblica. E é isso que deve reger a nossa vida, em vez de ficarmos em discussões por vezes tão tolas, em brigas ou em ações até mesmo soberbas ou arrogantes, porque nós conhecemos teologia, nós sabemos teologia. Graças a Deus, queridos, que Deus tenha aberto os nossos olhos, Ele está abrindo os nossos olhos, a nossa mente, para fazer compreender
Agora vamos orar pelos demais irmãos para que Deus também abra sua mente e coração. Abra os seus olhos para ver as maravilhas da palavra do Senhor e entender que Deus decretou porque Ele quis, não foi coagido, não foi forçado, não houve necessidade em Deus para que assim acontecesse. Para que o propósito de Deus se estabelecesse em relação à eleição ou à preterição. Paulo então diz, Deus faz o que Ele quer e Ele não é injusto por causa disso. Ele continua justíssimo e Ele opera misericórdia em quem Ele quer. Por isso nós afirmamos que a salvação vem somente de Deus. Não é o homem que faz ou que deixa de fazer. Não é o homem que está dando uma ajudinha ou fazendo a sua parte, como alguns costumam dizer. Não. A salvação ela começa em Deus e ela termina em Deus. Nós somos alvos em completo e por completo da salvação divina, que é somente obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A salvação não é obra da igreja, por mais que ela seja operada através da pregação que a igreja deve transmitir. A mensagem fiel das Escrituras. A salvação não é operada por pastor nenhum. Por mais que nós, pastores, devamos ser achados fiéis ao abrir as Escrituras, a salvação não é operada por oração de crente nenhum, por mais que os crentes devem orar para que o Senhor salve os seus. A salvação não é porque a igreja evangeliza, ou porque a igreja entrega folhetos, ou porque a igreja faz algumas obras sociais. Por mais que a igreja tenha que agir e mostrar o evangelho por meio de práticas, a salvação ela vem somente da parte de Deus. A salvação ela acontece na vida daqueles que Deus escolheu. E se você é crente, se você já é um cristão, você o é porque Deus te escolheu. Porque no tempo devido, o Senhor, Ele tirou você das trevas para a maravilhosa luz. E Ele tem operado graciosamente na tua santificação, na tua edificação. Por isso nós cremos e ratificamos que essa doutrina do decreto divino traz para nós conforto, consolo, traz para nós a esperança de que nós podemos descansar em dias de tanto barulho, em dias de tantas notícias, por vezes tão contraditórias umas às outras. Por mais que o homem intente os seus propósitos e desígnios, por mais que políticos estejam se valendo de circunstâncias, por mais que haja um intento no coração dos homens a defender o seu princípio de filosofia ou a sua bandeira ideológica, os desígnios de Deus é que serão estabelecidos. Os desígnios de Deus é que serão estabelecidos. Claro, nós podemos orar e nós oramos porque o Senhor nos dá essa oportunidade por este meio de graça tão maravilhoso que temos para ter acesso ao Pai. Mas ainda assim, no fim só será estabelecida a sua própria vontade e não a nossa. Porque é o que Ele decretou. Portanto, meu querido, descanse no Senhor nesses dias de pandemia. Confie no Senhor, meu irmão, nesses dias onde se prega uma mensagem e não dizendo que nós devemos desconsiderar o risco na crise da economia. Mas descanse no Senhor. Ele há de prover. Ele nunca foi pego de surpresa. Está tudo debaixo do seu controle. Está tudo debaixo do seu governo. Até as portas da igreja fechadas. Até a igreja está impedida de cultuá-lo solenemente. Está tudo debaixo de um decreto divino. Ele sabe o que está fazendo. E no fim nós veremos como José contemplou, como os filhos de Jacó pôde contemplar, no final de Gênesis, do livro de Gênesis, que o intento dos homens estava debaixo de um intento maior, de um propósito maior, a glória do Senhor, a preservação do seu povo. Por isso nós afirmamos que cremos assim como Igreja Presbiteriana do Brasil, ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por sua bendita palavra. Senhor Deus e Pai,
Louvado seja o Senhor para todo sempre. Obrigado por mais essa meditação, ó Deus, da tua parte. Obrigado por mais esta oportunidade, ó Deus, em que podemos abrir as Escrituras, ler os documentos da nossa igreja e estudá-lo, ó Deus, pelo menos brevemente, ó Deus, estudá-los tão rapidamente, mas obter do Senhor a tua palavra. Que ela, ó Deus, que tem falado aos nossos corações, continue a falar, pois ela não volta vazia, e que o Senhor continue a cumprir os teus desígnios, ó Deus, alcançando agora, quem sabe, os corações daquele que o Senhor destinou, por meio, ó Pai, desse meio de comunicação, ó Senhor. Obrigado por esta oportunidade. Fortaleça e sustente a tua igreja, Senhor. Continue a usá-la como instrumento nas tuas mãos para a propagação do teu reino. Abençoe a igreja presbiteriana em Ipirá e que ela possa, ó Deus, cada vez mais investir na propagação do teu reino. Que nós, ó Deus, tenhamos como conselho de igreja a visão correta. E isso também aconteça na vida da tua igreja espalhada na face da terra, em que nós venhamos nos envolver, ó Deus, com a proclamação do teu reino e com a mensagem verdadeira do Evangelho, e que ela alcance os teus para a salvação, e que ela também alcance os que o Senhor preteriu para aplicá-los, ó Deus, à própria condenação que o Senhor mesmo já tem destinado a cada um, pois a tua palavra não volta vazia. Dá-nos a tua paz, e ainda continuamos a suplicar. Dá-nos, ó Deus, a restauração das coisas, ó Deus, em nossa nação, da situação, ó Deus, da saúde, para que nós voltemos, ó Deus, a congregar e voltemos a cultuar juntos, ó Deus, para a glória do Senhor. Louvamos o teu nome e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido, por acompanhar mais um estudo da palavra do Senhor. Que Deus, então, abençoe sua vida, que Deus edifique você e que Deus te use para a glória e louvor do nome dele mesmo. Amém.